Tem um texto do Mestre Michael que eu gosto muito, que se chama Vida Desperta. E eu acho que tem tudo a ver com o que a Dedico, né, o tempo todo está falando, e o tempo todo a gente, nas nossas ações da Dedico, a gente busca propagar, que é viver de uma forma mais desperta. Aí você vai falar assim, você vai viver como uma pessoa totalmente desperta? Não, nós temos vários adormecimentos espirituais, vários pontos cegos, várias arestas. Mas a gente deve procurar viver cada dia um pouco mais desperto do que o dia anterior. Então, não é assim, você é uma pessoa desperta? Não. Buda era uma pessoa desperta, Jesus. Nós estamos na caminhada, engatinhando espiritualmente, às vezes nem engatinhando é quando a gente está ótimo, às vezes a gente está arrastando mesmo, rolando de um lado para o outro. Mas a gente tem que pensar assim, gente, se cada dia eu procurar ser um pouco, 1% mais desperto, imagina um tanto de maior clareza, de consciência espiritual que eu vou ter no fim de um ano. E no fim de 2, e no fim de 3. Então a gente tem que buscar cada dia ter um pouco mais de consciência desperta para certas coisas, para certos assuntos e principalmente para a presença de Deus. Que às vezes a presença de Deus está o tempo todo do nosso lado, às vezes não sempre, ela está o tempo todo do nosso lado. E às vezes a gente não percebe, porque nós estamos adormecidos em relação à presença de Deus. Então tem gente que fala assim, Deus não está olhando por mim, Deus está grudado, carregando você no colo. Mas às vezes a gente não está com a consciência desperta em Deus. Então se todos os dias a gente buscar ter um pouquinho, 1 grão a mais de consciência, a gente está trazendo mais a presença de Deus para a nossa vida, porque a gente está tendo consciência dela, que ela já existe. Fala aí. A Cristina falou, mensagem acolhedora, nos mostrando a necessidade de lembrar sempre de nossas escolhas. Sim, isso mesmo. A gente tem que escolher todo o tempo, hein, gente? Gabriel... Ainda mais a situação que tá difícil, o negócio tá complicado, a situação tá difícil para todo mundo. Então a gente tem que lembrar das nossas escolhas o tempo todo. O Gabriel comentou, Jesus prometeu que se reunidos em nome dele nós estivermos, lá ele estará também. Sim. Que fiquemos unidos então e com Jesus juntos somos fortes. Amém, exatamente. A gente tem que permanecer unido e pensar, olha, dá a mão para Jesus e vai caminhando, Jesus do seu lado, que ele venceu o mundo, ele é o único que consegue falar com a gente algo, né, que pode ser maior do que, né, uma visão que transcende esse mundo. Então, eu acho que a gente tem que confiar muito nesse mestre. E a Páscoa comentou, quando agradecemos, tudo se torna mais suave e mais feliz em nossas vidas. Exatamente. Quando a gente agradece, a gente está redobrando a graça, né? Então, isso é maravilhoso. E aí, gente, nesse texto, eu não vou ler ele todo, porque ele é grande, tá? Mas eu vou ler algumas partes que são tocantes. Então, vamos lá. A vida espiritual. A vida espiritual somente é real quando ela conduz o praticante à verdadeira transformação. Isso é uma coisa fundamental, gente, porque a gente só tem essa vida espiritual, ou seja, uma consciência espiritual, ela só realmente é real quando ela está transformando o praticante. Ela leva a real transformação, a verdadeira transformação do praticante. Então, as pessoas que falam que estão buscando uma vida espiritual, um caminho espiritual, ou conhecimentos espirituais, mas estão permanecendo as mesmas pessoas, do que adianta essa nova consciência? Do que adianta essa nova visão? Então, ela só é efetiva quando ela está transformando a pessoa, quem está buscando. Então, assim, só adianta eu ter uma consciência espiritual, eu ter uma vida espiritual, falar, eu vou escolher um caminho espiritual, se isso está modificando quem eu sou. E modificando como? Para melhor. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção nisso para a gente não cair numa retórica, sabe? Aquela retórica de caminhada espiritual, mas que a gente não faz nada. Ou uma demagogia, a gente fica falando uma utopia, mas na nossa vida isso não acontece. Então, isso tem que acontecer, essa transformação. Tanto no nosso íntimo, que seria no nosso coração, no nosso entendimento, quanto também nas nossas pequenas ações, nos nossos hábitos do dia a dia. A gente precisa necessariamente passar por uma reforma íntima, uma reforma interior, uma reforma de hábitos, quando a gente ingressa numa caminhada espiritual. Aí aqui tem falando assim, a validade de investir tempo e energia em uma caminhada espiritual está no quanto este caminho proporciona a você mudanças e movimentos no seu interior. Isso é o mais importante. A partir daí, o quanto essas mudanças e práticas refletem na sua vida
por completo nos seus relacionamentos, na forma que você trabalha, nas suas expressões no mundo, ação, sentimento, verbo e pensamentos, o ambiente que você vive e até mesmo a sua forma de caminhar, de dar bom dia, de organizar o seu armário. Então, gente, tudo muda, tudo. Se a gente tem uma escolha na nossa vida, como eu falei, a gente escolher o caminho espiritual não é uma escolha que a gente tem um dia e acabou. Ela tem que refletir em todas as outras pequenas escolhas. Como uma pessoa que caminha espiritualmente arruma um armário? Como que uma pessoa que caminha espiritualmente dá bom dia para outra? Como que uma pessoa que tem maior consciência espiritual, que está buscando essa consciência, pede um pão na padaria? Como ela se relaciona com sua família? Porque é isso que somos nós nos traduzimos através da nossa vida. A nossa vida, os nossos relacionamentos é uma extensão de do ser que nós estamos construindo. Então não adianta você falar assim, não, eu sou uma pessoa que eu quero o amor, eu quero a paz. E na hora da gente se relacionar, a gente deixa isso de lado. Então acho que a gente tem que entender isso, porque eu acho que o momento que a gente está vivendo dessa quarentena, dessa pandemia, está chamando para a realidade. É o momento de falar assim, e aí? E tudo que você já fez? Porque, por exemplo, eu estou falando assim, em lugares que a gente frequenta que trazem consciência espiritual. Sejam igrejas, templos, centros holísticos, lugares de curso, enfim. Qualquer lugar que te leva a um conhecimento de si mesmo, a um conhecimento espiritual, a uma comunhão com Deus. Seja uma religião, um caminho espiritual, uma filosofia. Estão fechados agora. Aqui no Brasil, em várias partes do mundo, na maioria dos países. Então a gente tem que falar assim, gente, eu não posso ser aquele praticante mais de carteirinha, sabe? Aquele praticante que vai no templo no domingo e na quarta, ou que vai no templo todo sábado, ou numa igreja na segunda, ou num centro na sexta e na quarta. Não é mais assim, eu não sou aquele praticante mais que veste aquela roupa branca pra ir, ou que veste aquele terno de ir na igreja. Eu vou ter que ser um praticante da vida. Eu vou ter que ser um praticante na minha escolha. Porque a gente não tem nesse momento mais os lugares para ir. Eles estão fechados. Então, a gente tem que começar a falar assim, gente, então o que é a escolha de um caminho espiritual? Não é só escolher um lugar para eu frequentar. Às vezes a escolha do caminho espiritual é eu realmente viver uma mensagem que eu acredito, uma mensagem espiritual, um conhecimento espiritual. E isso tem que ser na minha vida. Priscila falou, atitudes sempre mostram mais que a palavra. Exatamente. A gente estava comentando. E a Michela falou, talvez vencer o mundo seja viver no mundo de uma forma espiritual. Exatamente. Maravilhoso, Michela. Adorei sua contribuição, Priscila, também. A gente viver no mundo. E a gente fala assim, gente, e agora? É lógico, eu, por exemplo, sinto falta. Eu fui criada dentro de templo. Eu fui criada dentro de um ambiente, sabe? Desde que eu nasci. Então, eu falo, gente, eu nem tenho o que fazer. No início, agora a gente já encheu, né? Mas não tenho o que fazer na minha noite. Porque, assim, minhas noites já eram alocadas, né? E então a gente fala assim, meu Deus, agora toda segunda eu dedico, todo tal dia eu dedico. Aí a gente fala assim, nossa, mas aí agora eu vou ter esse tempo à noite, então, para fazer uma oração, para praticar, para estar com alguém com amor, para viver a mensagem. Então agora é a hora do chamado para a verdade. É a hora que a gente vai se perguntar, será que eu escolhi isso só na minha rotina ou eu escolhi essa caminhada no meu coração? Será que eu frequentava esse lugar, né, esse templo, essa igreja de forma como se fosse um hobby meu? Ou eu frequentava porque eu realmente queria uma transformação, como diz, a vida espiritual buscando uma verdadeira transformação pessoal? É hora da gente se perguntar isso. Porque tem gente que às vezes escolhe ir na igreja ou ir em algum templo para ter mais amigos, para ser uma coisa social, para ser uma coisa que vai ocupar o seu tempo. E aí você tem que falar, gente, não é um hobby. A partir do momento que eu estou buscando uma caminhada espiritual, seja ela qual for. Nós aqui na Dedico temos a consciência universalista, então a gente, né, se alegra com todos os caminhos que buscam acrescentar, que buscam despertar da consciência de cada um. Então seja o lugar qual for. Mas será que eu escolher ele está sendo realmente uma escolha de transformação pessoal? Porque se eu estou frequentando um lugar já há anos e não mudei nada como ser humano, não mudei nenhum hábito meu, não me permiti ou às vezes não saí de formas que eu me engessei, para que eu estou indo então?
quem conversar, é para ter assunto. Porque a caminhada espiritual tem que ser realmente uma vontade de mudar. Então a gente fala assim, agora eu não estou frequentando o meu templo ou a minha igreja, quer dizer que eu não estou tendo vida espiritual? Não. Às vezes você está tendo intensamente a vida espiritual, porque você está tendo oportunidades para o quê? Colocar em prática essa vida espiritual. Alguém está dizendo aí? O Júnior comentou, que lindas palavras de sabedoria e incentivo, gratidão. Gratidão, te amo. Então, aqui, aí a gente vai continuar aqui. Busque a autotransformação mais do que como uma meta. Busque como um compromisso diário. A cada segundo você pode ser e fazer tudo aquilo que você acredita ser o melhor. Então a nossa autotransformação, a gente não tirou férias dela. A gente não tá de quarentena da nossa espiritualidade. A gente não tá de quarentena da nossa autotransformação. A gente não tá de quarentena dos nossos sentimentos, das nossas esferas, da nossa mente, da nossa esfera sentimental, da nossa esfera espiritual. A gente não tirou férias, nem quarentena e nem nada disso. A gente tá vivendo ela o tempo todo. Então a gente precisa falar, gente, a minha autotransformação ela continua acontecendo. E às vezes vai acontecer agora mais forte, porque o que tá? Tudo tá mais intenso nesse momento. Os relacionamentos estão mais intensos. Tem pessoas que estão dizendo aí que, os números dizem como está uma avalanche de divórcios nessa quarentena. Uma avalanche. Por quê? Porque às vezes as pessoas já estavam distantes, mas elas estavam tão entretidas com suas vidas, suas rotinas, academia, isso, aquilo, que elas nem percebiam essa distância. E aí elas começaram a conviver mais e começou a não se encontrar mais nas ideias, na afinidade. Às vezes as pessoas já tinham coisas para resolver e já iam empurrando, sabe? Falando, deixa para depois e colocando muitas tarefas, falando, vou encontrar o mínimo possível. E aí agora teve que falar sobre isso. Então eu acho que a gente devia, pensar mesmo, falar, gente, que eu possa ter esse momento para tomar melhores decisões.